Imagine acordar amanhã sem conseguir sentir medo nenhum, nem por um segundo. Você olha pela janela do 10º andar e a altura não provoca absolutamente nada. Um carro passa a centímetros de você, mas seu coração continua no mesmo ritmo. Um estranho começa a seguir seus passos em uma rua vazia. Mesmo assim, você não acelera. Parece liberdade, quase um superpoder. Você poderia fazer tudo aquilo que você sempre evitou, mas antes do fim desse dia, essa liberdade provavelmente tentaria matar você. Porque medo não é apenas gritar, tremer ou fugir de um quarto escuro. Medo é um sistema de previsão. Ele coleta sinais, imagina consequências e tenta impedir uma dor que ainda nem aconteceu. A dor diz: isso está machucando. O medo diz: não chegue perto disso novamente. Sem dor, você não percebe o dano. Sem medo, você pode perceber o dano e ainda assim não evitar o próximo. Então, tirar o medo não transforma uma pessoa em corajosa. Coragem precisa de medo. Você percebe o risco e decide agir apesar dele. Sem medo, não existe apesar. Existe apenas ação e consequência. Quando uma coisa parece perigosa, seu cérebro não espera uma reunião para decidir o que fazer. Circuitos de defesa identificam a ameaça e preparam o corpo antes mesmo de você tentar pensar. Seu cérebro acelera, a respiração muda, os músculos percebem a energia. Sua atenção se estreita. Por alguns instantes, o mundo inteiro pode virar apenas você e aquilo que está vindo em sua direção. Às vezes você luta, às vezes você foge e às vezes congela para não ser percebido. Essas respostas não são perfeitas. Um galho pode parecer um predador e uma sombra pode provocar um susto inútil. Mas elas foram boas o bastante para manter seus ancestrais vivos. Cada pessoa da sua família que chegou até você carregava alguma versão desse alarme. Os que ignoravam todos os perigos costumavam abandonar a história cedo demais. Agora, volte ao nosso mundo sem medo. No começo, talvez tudo pareça melhor. Ansiedades desaparecem, desafios encolhem e ninguém sente o estômago travar antes de tentar. Ninguém teria medo de falar em público, começar um projeto ou ouvir um não. Ninguém passaria a noite imaginando todas as formas possíveis de algo dar errado. Fobias e preocupações perderiam a força. O mesmo alarme que exagera também evita que você entre no carro de qualquer desconhecido. Ele faz você recuar quando alguém invade seu espaço e observa antes de confiar. Sem esse desconforto, limites sociais ficariam mais difíceis de sentir, mesmo quando você soubesse que eles existem. O medo também reduz, em média, nossa disposição para correr riscos. Retira esse freio de bilhões de pessoas ao mesmo tempo, e o problema deixa de ser individual. Nós não precisamos imaginar tudo isso do zero. Existe um caso real que chegou assustadoramente perto. E ele revelou que a sensação de medo é muito mais complicada do que parece. Uma paciente, conhecida pelas iniciais SM, sofreu danos raríssimos dos dois lados da amígdala. Essa estrutura participa da detecção de ameaças, do aprendizado do medo e de respostas defensivas. SM dizia não gostar de cobras e aranhas, mas, diante delas, seu comportamento contava outra história. Em uma loja de animais exóticos, ela se aproximou das cobras e quis tocá-las repetidas vezes. Em uma casa assombrada, monstros pulavam nas sombras e ela ria, curiosa para descobrir o próximo. Filmes de terror também falharam. O que assustava outras pessoas provocava interesse, não fuga. E quando pesquisadores mediram seu espaço pessoal, ela permitiu que desconhecidos chegassem perto demais. Ela entendia racionalmente que outras pessoas precisavam de distância. Podia explicar a regra e respeitá-la conscientemente. Só não sentiu o alarme dentro dela. Durante anos, isso parecia provar que a amígdala era o centro indispensável do medo humano. Então, pesquisadores fizeram uma experiência diferente. Em vez de mostrar uma ameaça pelos olhos ou pelos ouvidos, criaram um sinal de emergência dentro do próprio corpo. SM inalou uma mistura concentrada de dióxido de carbono, capaz de produzir uma sensação intensa de falta de ar. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu medo. Não apenas medo, pânico. Ela tentou escapar da máscara e descreveu aquela sensação como a pior de sua vida. Outras duas pacientes com danos semelhantes tiveram a mesma reação. A ameaça que vinha dos seus olhos não acionava o sistema normalmente. A ameaça que vinha de dentro encontrou outro caminho. O cérebro não possui o único botão do medo. A velha ideia de um simples centro do medo não explica tudo. Existem rotas de sobrevivência que podem sobrepor. Para eliminar completamente o medo da humanidade,
Teremos que desligar muito mais do que uma pequena região cerebral. Teremos que apagar o medo aprendido, o medo social, o medo da dor e os alarmes de sufocamento. Se isso acontecesse desde o nascimento, crianças explorariam alturas, fogo, água e animais sem o mesmo frio. Pais poderiam ensinar regras e explicar consequências centenas de vezes, mas uma regra fria compete mal com o corpo que não sente urgência quando o perigo aparece. Nas estradas, no trabalho e nas cidades, pequenas decisões perigosas se acumulam. Não seria uma explosão cinematográfica, nem o fim do mundo em uma tarde. Seria milhões de pequenas decisões guiadas por um "não vai acontecer comigo", até que acidentes, conflitos e escolhas impulsivas começassem a cobrar a conta. Uma civilização sem medo talvez parecesse ousada, produtiva e impossível de intimidar, mas também seria extremamente ruim em proteger seus membros e permanecer viva. Isso não significa que quanto mais medo, melhor. Um alarme sensível demais transforma apresentações, elevadores e uma conversa comum em ameaças. Medo excessivo limita movimentos, reforça fugas e pode impedir que o cérebro aprenda que algo é seguro. Cada fuga traz alívio imediato, mas também preserva o alarme para a próxima vez. O objetivo saudável não é destruir o alarme, é ensiná-lo a tocar na hora certa. Pouco medo e você ignora o princípio. Medo demais e você nunca sai do lugar. Entre os dois, existe uma coisa muito menos chamativa que a ausência de medo: julgamento. A capacidade de ouvir o alarme sem entregar automaticamente o controle a ele. Então, pense na última vez em que seu coração acelerou antes de uma decisão importante. Talvez você tenha interpretado aquilo como fraqueza, como uma parte de si que precisava desaparecer. Mas aquele desconforto era um sistema antigo calculando o preço de errar. Não conhecia todos os fatos, então preferia deixar uma margem de segurança. Ele pode exagerar, pode confundir novidade com perigo, pode precisar ser corrigido, mas se ele desaparecesse completamente, você não se tornaria invencível. Apenas perderia o aviso de quem não é. O medo não é o oposto da coragem, é a matéria-prima dela. Você não precisa desobedecer a todos os seus medos, mas precisa ser capaz de ouvi-los. E é por isso que você está aqui.